Olá pessoal, começando agora mais um episódio do Alma Livre Cast, seu podcast sobre espiritualidade universalista, independente, livre. A gente está aqui fazendo a continuação então da leitura do Cavaleiro Preso na Armadura. Quem fala com vocês é o João e eu vou fazer aqui uma retrospectiva rapidinha. A gente terminou o episódio passado falando que o Cavaleiro viu que estava preso na armadura e não acreditou naquilo. Tentou levantar a viseira dele e percebeu que estava presa, mas para ele foi surpresa porque naquela mesma manhã ele já tinha levantado a viseira para comer e beber. E agora nem a viseira abria mais. E a gente interpretou aí como sendo o emperramento da visão de mundo deste cavaleiro. A gente vai dar continuidade aqui. Na minha edição do Cavaleiro Preso na Armadura, editora Record, autor Robert Fischer, eu estou na página 14. Então, como sempre, eu vou ler e aí depois eu vou fazer pausas para ir comentando à medida que eu vou lendo aqui com vocês, ok? Vamos lá. De repente, o cavaleiro teve uma ideia. Sem dizer para onde ia, correu à oficina do ferreiro, que ficava no pátio do castelo. Quando lá chegou, o ferreiro estava modelando uma ferradura com as próprias mãos. Seu ferreiro, disse o cavaleiro, estou com um problema. Você é um problema, senhor, zombou o ferreiro com seu tato de sempre. O cavaleiro, que normalmente gostava de fazer troça, olhou-o furiosamente. Não estou com disposição para suas gracinhas agora. Estou preso nesta armadura. Ele vociferou enquanto batia com o pé coberto de aço pisando acidentalmente no dedão do pé do ferreiro. O ferreiro soltou um urro e, esquecendo momentaneamente que o cavaleiro era seu patrão, aplicou-lhe um violento golpe no elmo. O cavaleiro sentiu apenas uma pontada de desconforto. O elmo não saiu do lugar. Tente de novo, ordenou o cavaleiro, sem atentar para o fato de que o ferreiro agira movido pela raiva. Com prazer, o ferreiro concordou, segurando vingativamente um martelo que estava à mão e desferindo uma vigorosa martelada sobre o elmo do cavaleiro. O golpe não deixou nem marca. O cavaleiro estava aflito. O ferreiro era de longe o homem mais forte do reino. Se ele não conseguia tirá-lo de dentro da armadura, quem conseguiria? Eu queria fazer uma pausa aqui, só para chamar atenção para o fato que o cavaleiro preso na armadura já está com a sua percepção de mundo tão avariada, tão complicada, que ele não percebeu que o ferreiro estava agindo pela emoção, com raiva, para revidar o pisão no pé que ele deu e achou que ele estava só, realmente já tentando tirar a armadura dele. Ele já está, digamos, insensível, já está com a sua percepção abalada, sua sensitividade, sua percepção mesmo, sua intuição e tudo já bloqueado pelo seu próprio problema, pela sua própria armadura, Então, vamos lá. Continuando a história, sendo um homem gentil, exceto quando o dedão de seu pé era pisado, o ferreiro percebeu o pânico do cavaleiro e foi solidário. Suas condições são bastante adversas, cavaleiro, mas não desista. Volte amanhã depois que eu estiver descansado. Você me pegou no final de um dia estafante. O jantar naquela noite foi tumultuado. Juliet ficava cada vez mais aborrecida enquanto empurrava os pedaços de alimento que amassara através dos orifícios da viseira do cavaleiro. A certa altura da refeição, este lhe contou que o ferreiro tentara fender a armadura, mas sem sucesso. Não acredito em você, seu desmiolado rangente, ela exclamou, esmagando contra o elmo o prato de pombo cozido cheio até a metade. O cavaleiro nada sentiu. Somente quando o molho começou a pingar diante das aberturas para os olhos da viseira foi que se deu conta de que tinha sido golpeado na cabeça. Ele também, à tarde, mal sentira a martelada do ferreiro. Ao pensar sobre isso, percebeu que a armadura realmente o impedia mesmo de sentir muita coisa, e ele a usava há tanto tempo que tinha esquecido como era a vida sem ela. Eu me adiantei, fazendo um comentário aqui, eu me adiantei a essa reflexão falando que ele não tinha sentido lá a verdadeira intenção do ferreiro e aqui ele também não percebeu a atitude da Juliet com ele, porque a armadura já amortece
a sua sacada, a sua percepção, né? Vamos lá, continuando. O cavaleiro estava chateado porque Juliet não acreditava que ele estava tentando retirar a armadura. Ele e o ferreiro haviam tentado e continuaram empenhados nisso vários dias seguidos sem obter sucesso. A cada dia o cavaleiro ficava mais desanimado e Juliet mais distante. Finalmente ele teve de admitir que os esforços do ferreiro eram em vão. O homem mais forte do reino realmente não consegue nem dar conta desta sucata de aço, o cavaleiro gritou frustrado. Quando o cavaleiro voltou à casa, Juliet desentendeu-se com ele. Seu filho não tem mais do que um retrato como pai, e eu estou cansada de falar com uma viseira fechada. Nunca mais vou lhe dar comida pelos buracos dessa coisa nojenta. Esse foi o último naco de carneiro que amassei. Não é culpa minha se fiquei preso nesta armadura. Eu tinha de usá-la, pois só assim estaria sempre pronto para a luta. De que outro jeito poderia conseguir bons castelos e cavalos para você e Christopher? Voltando aqui à análise que eu fiz, no áudio passado, aí o chefe de família que precisava vestir a armadura para conseguir o sustento ou o luxo da família, já que são os castelos e cavalos, E aí faz com que ele vire o personagem que é aquela coisa meio insensível no piloto automático, padrão, que vai sempre agindo, esquecendo da sua percepção, da sua sensibilidade, do amor real, da sua vulnerabilidade de ser verdadeiro, e entrando aí nessa armadura sempre pronta para a batalha, sempre pronta para brilhar, Vamos lá, voltando para a história. Você não fez isso por nossa causa, argumentou Juliet. Você fez isso para você mesmo. O cavaleiro sentiu o coração partido porque sua mulher parecia não amá-lo mais. Ele também temia que, se não tirasse logo a armadura, Juliet e Christopher fossem embora de verdade. Ele tinha de tirar a armadura, mas não sabia como fazê-lo. E aí então, a análise mais uma vez da Juliet falando para ele que ele fez essas coisas não realmente por eles ou por ninguém mais do que ele mesmo. Que a gente falou da ideia, a imagem que ele tinha na cabeça do que seria o sucesso, do que seria o ideal a ser feito, o que seria ser bom e amoroso, que aí se transformou em regras de um jogo que ele seguiu à risca no piloto automático e virou esse robô, digamos, esse cavaleiro preso na armadura, que aí não tinha mais essa sensibilidade de perceber realmente os sentimentos das pessoas e tudo mais que acontecia à volta dele, Tendo essa viseira fechada. Voltando para a história, ele descartava uma ideia após a outra, achando que não iriam funcionar. Alguns desses planos eram sem dúvida perigosos. Sabia que qualquer cavaleiro que pensasse em retirar sua armadura derretendo-a com uma tocha, congelando-a pulando no fosso enregelado que circundava o castelo, ou explodindo-a com um canhão, precisava muito de ajuda. Em algum lugar deve haver alguém que possa me ajudar a retirar esta armadura, ele pensou. É claro que iria sentir falta de Juliet, de Christopher e de seu elegante castelo. Ele também receava que, na sua ausência, Juliet pudesse se enamorar de outro cavaleiro, algum disposto a retirar a armadura na hora de dormir e a cumprir seu papel de pai para Christopher. Todavia, o cavaleiro tinha de partir. Então, certa manhã, bem cedo, montou no seu cavalo e saiu cavalgando. Não ousou olhar para trás, com medo de que pudesse mudar de ideia. No caminho de saída da província, o cavaleiro parou para se despedir do rei, que era muito bom para ele. O rei vivia num imenso castelo situado no topo de uma colina numa região afortunada. Ao atravessar a ponte levadiça e entrar no pátio, viu o bobo da corte sentado de pernas cruzadas tocando uma flauta de bambu. O bobo era chamado de Bolsa Alegre, porque trazia nos ombros uma linda bolsa com as cores do arco-íris, repleta com toda espécie de objetos que faziam as pessoas sorrir ou sentir alegria. Havia cartas estranhas que ele usava para prever o futuro, contas de cores brilhantes que ele fazia aparecer e desaparecer, e algumas marionetes pequenas e engraçadas que manipulava para jocosamente insultar suas plateias. Oi, Bolsa Alegre, disse o cavaleiro. Vim me despedir do rei. O bobo olhou para cima.
O rei saiu pelo mundo afora, não há nada que ele possa lhe dizer agora. Para onde ele foi? Perguntou o cavaleiro. De uma nova cruzada foi cuidar. Se esperar por ele, irá se atrasar. O cavaleiro ficou desapontado por não encontrar o rei e chateado por não poder unir-se a ele na cruzada. Oh, ele suspirou, posso morrer de fome dentro desta armadura se o rei demorar a voltar. Talvez eu nunca o veja novamente. O cavaleiro sentiu claramente como se afundasse na cela, mas é claro, sua armadura não permitiria que isso acontecesse. Bem, se não é você uma triste visão, nem todo o seu poder pode mudar sua condição. Não estou achando a menor graça nessas suas rimas debochadas, vociferou o cavaleiro, rígido em sua armadura. Será que você não pode ao menos uma vez levar a sério o problema de alguém? Com uma voz clara e lírica, Bolsa Alegre cantou. Problemas nunca me deixam balançado, são oportunidades que estão chegando. Você cantaria uma diferente canção se fosse você que estivesse... Você cantaria uma diferente canção se fosse você que estivesse entalado aqui dentro, resmungou o cavaleiro. Bolsa Alegre retrucou. Estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de encontrar é a sua. Pausa para a frase do Bobo da Corte. Pessoal, o Bobo da Corte, ele em várias... interpretações filosóficas, ele é considerado geralmente o homem mais sábio do reino, né? E ele traz aí um conhecimento que faz refletir, que faz aí através do bom humor trazer uma reflexão. Aqui, né, ele trouxe claramente que é a ideia do livro em si, que todos nós estamos presos em algum tipo de armadura. A dele é mais fácil de identificar no momento, porque é o grande problema da vida dele no momento atual. Né? Mas tipos de armadura que a gente pode estar preso são pilotos, né? Automáticos, que a gente realiza as situações, as coisas da vida de forma inconsciente, repetindo nossas tendências, que muitas vezes nos trazem problemas e a gente não enxerga aonde está o problema, que o problema está lá fora, no exterior, ou na incompreensão das pessoas do seu jeito de agir, né? E a gente não consegue identificar onde está, porque está num ponto cego para a gente, que a gente não enxerga onde está essa nossa armadura enferrujada, que a gente pode trabalhar para melhorar, retirar, desenvolver, ou até desenvolver a habilidade de colocar e retirar a armadura no momento certo, né? De ter ou não certas posturas, certas atitudes nas situações mais adequadas. Voltando para a frase aqui, vou até repetir essa frase. Estamos todos presos em algum tipo de armadura, apenas mais fácil de encontrar é a sua. Não tenho tempo para ficar aqui ouvindo suas besteiras, tenho de encontrar um jeito de me livrar desta armadura. Com isso, o cavaleiro cutucou sua montaria com o joelho para seguir em frente, mas Bolsa Alegre o chamou. Cavaleiro, existe alguém que pode lhe ajudar, trazer seu verdadeiro eu para diante do olhar. O cavaleiro fez seu cavalo parar e, excitado, voltou-se para Bolsa Alegre. Você conhece alguém que pode me tirar dessa armadura? Quem é essa pessoa? O mago Merlin você precisa encontrar. Então descobrirá como se libertar. Merlin, o único Merlin de quem eu ouvi falar, foi o grande e sábio mestre do rei Arthur. Sim, sua fama tem esse apreço. Esse é o único e mesmo Merlin que conheço. Mas não pode ser, exclamou o cavaleiro. Merlin e Arthur viveram há muito tempo. Isso é verdade, mas ele está vivo e bem. A morada do sábio fica nas florestas além. Mas são tão vastas essas florestas, disse o cavaleiro. Como encontrarei por lá? Bolsa Alegre sorriu. Dias, semanas ou anos, nunca se sabe ao certo. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Outra frase de sabedoria da espiritualidade que foi incorporada aqui no livro, fazendo comentário, né, pessoal? Que o Bobo da Corte está trazendo aí, que o mestre aparece quando o discípulo está pronto, ou seja, a gente está caminhando e é caminhando que a gente encontra os nossos aprendizados, sejam eles através de pessoas, né, mestres, ou de situações mesmo que vão nos trazer o conhecimento para o qual nós já estamos prontos a receber, a compreender e incorporar na nossa vida.
Certo? Então vamos lá. Voltando aqui para o trecho do livro. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Não posso esperar que Merlin apareça. Vou sair no encalço dele, disse o cavaleiro. Agradecido, ele esticou o braço e apertou a mão de Bolsa Alegre, quase esmagando os dedos do bobo com sua manopla. Bolsa Alegre soltou um grito. O cavaleiro rapidamente largou a mão do bobo. Desculpe, disse o cavaleiro, enquanto Bolsa Alegre esfregava seus dedos doloridos. Quando da armadura você se livrar, a dor dos outros também sentirá. Já fui, disse o cavaleiro. Ele girou o cavalo e, com esperança renovada no coração, saiu a galope em busca de Merlin. Mais uma frase aqui do bobo da corte, do Bolsa Alegre, para a gente analisar. Quando da armadura você se livrar, a dor dos outros também sentirá. Ou seja, essa armadura bloqueou a empatia dele, né? Que nem a gente estava falando da questão da viseira, da percepção de mundo, da sensação que ele não tinha mais. Aqui a incapacidade de ver a dor dos outros, como a gente viu antes, de perceber a intenção, de perceber o que está acontecendo na interioridade das pessoas, né? Não só na interioridade, às vezes está explícito ali, se mostrando claramente o que está acontecendo, mas a pessoa está tão travada, tão bloqueada, tão imersa no seu próprio personagem, na sua própria armadura, que ela não consegue perceber, não consegue lidar com as informações que estão chegando para ele de todos os lados, e ele bloqueia essas informações porque ele precisa estar ali na sua defensiva, na sua armadura brilhante, nos seus valores que estão no piloto automático, que ele não pode, em momento nenhum, ter a flexibilidade de retirar aquela armadura para se colocar nessa vulnerabilidade que eu falei, que permite que a gente sinta e perceba nuances e detalhes da vida e das pessoas ao nosso redor, né? E aí a gente termina aqui o primeiro capítulo. E ele vai começar o capítulo 2. Eu vou aproveitar e começar já com vocês aqui a jornada do cavaleiro no encalço de Merlin, como ele mesmo disse, né? Capítulo 2, na floresta de Merlin. Não era uma tarefa fácil encontrar o esperto feiticeiro. Havia muitas florestas onde procurar, mas apenas um Merlin. Então o pobre cavaleiro cavalgou e cavalgou, dia após dia, noite após noite, tornando-se cada vez mais fraco. Enquanto cavalgava através das florestas sozinho, percebeu que desconhecia tantas coisas. Ele sempre se imaginara muito sabido, mas não se sentia nem um pouco sabido tentando sobreviver na floresta. Vamos lá, avaliação novamente do que está acontecendo com o cavaleiro. Ele sozinho, seguindo seu rumo, por caminhos ainda desconhecidos, ele percebeu que ele não era tão sábio, tão inteligente, tão objeto de admiração de todos como ele achava que ele deveria ser, né? E ele começa a aprender coisas novas aqui, enquanto parte na sua jornada de busca, que é uma jornada para retirar a sua armadura, que ele ainda não percebeu que é uma jornada de conhecimento interior sobre ele mesmo, mas ele vai encontrar isso no caminho, a gente vai ver, né? Relutante, admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar os frutos venenosos dos comestíveis. Por isso, comer era um jogo de roleta russa. Beber não era menos arriscado. O cavaleiro tentou enfiar a cabeça dentro de um córrego, mas seu elmo se encheu de água. Por 2 vezes quase se afogou. Como se isso já não fosse ruim o bastante, ele estava perdido desde que entrara na floresta. O cavaleiro não sabia distinguir norte de sul ou leste de oeste. Felizmente, seu cavalo sabia. Tem um detalhezinho aqui, né? Ele perdeu a noção aí de direção por estar preso na armadura e agora estava perdido, mas o seu cavalo sabia. O que isso quer dizer? Que existe aí uma intuição, um instinto, digamos, né? Algo que é mais intrínseco, que não é anulado pelo pensamento constante sobre o personagem que foi criado, que diz que mais ou menos, né, a direção que pode ser tomada aí no caminho desse cavaleiro e que segue essa intuição no nível menos racional ali e mais, né, no caso aqui relacionado ao animal, mas não é um instinto animal em si, é mais mesmo uma intuição, né?
Continuando, depois de meses buscando em vão, sentia-se totalmente desanimado. Embora tivesse percorrido muitas léguas, o cavaleiro ainda não havia encontrado Merlin. O que o fazia sentir-se pior era o fato de nem ao menos saber que distância uma légua representava. Certa manhã acordou sentindo-se mais fraco do que de costume e com uma sensação estranha. Foi nessa manhã que encontrou Merlin. O cavaleiro reconheceu o mago imediatamente. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, trajando um longo manto branco. Animais da floresta estavam reunidos à volta dele, e havia pássaros empoleirados sobre seus ombros e braços. Quero chamar a atenção para um detalhe aqui também. Ele encontrou Merlin quando já estava se sentindo mais fraco do que de costume. Ou seja, essa força do cavaleiro, né, do personagem, já estava mais enfraquecida, né? Esse jeito de atuar dele já estava se esgotando. E aí, pelo cansaço, ele foi abrindo, então, digamos, a percepção e a vulnerabilidade dele, e a abertura dele conseguir receber algo novo, porque aquele processo mental dele constante que gerava essa armadura de insensibilidade que ele tinha vestido e se prendido nela, começava então a perder a sua força, digamos que a viseira dele, né, que o impedia de encontrar Merlin, tenha se enfraquecido nesse processo. E quando ele encontra Merlin, ora, Merlin estava debaixo de uma árvore. Isso se refere aqui, na minha opinião, ao budismo, ao Buda Gautama, que se iluminou debaixo de uma árvore, né? E aí ele estava aqui, outro símbolo também, ele estava em contato com os animais da floresta. Esse contato com a natureza, que é, digamos, nesse livro aqui a gente percebe, a gente já viu ali na questão do cavalo, que o cavalo sabia o caminho, e aqui o Merlin em contato com os animais da floresta, que essa intuição, essa percepção mais sutil, mais espiritual, tem muito a ver com estar mais em contato com a natureza, né? Com o fluxo do todo, em harmonia com a natureza e com os processos naturais, os fluxos da vida em si, sem tanto esse personagem, sem essa idealização do que tem que ser feito para salvar o mundo e salvar as pessoas, né? E sim numa relação mais natural, mais tranquila, aqui no caso representado pela relação com a natureza e com os animais também. Então vamos lá. Encontrando Merlin. Para a gente fechar aqui por hoje o podcast, vou ler mais um pouquinho e aí a gente finaliza o episódio de hoje. O cavaleiro balançou a cabeça melancolicamente de um lado para o outro e a armadura rangia com o movimento. Ele pensava, como era possível que todos esses animais encontrassem Merlin tão facilmente, se para mim era tão difícil? Mais uma vez, né, pessoal, indicando aqui a intuição, o lado intuitivo desses animais. Exausto, o cavaleiro desmontou do cavalo. Estive procurando por você, ele disse ao mago. Há meses que estou perdido. Toda a sua vida, corrigiu o mago, arrancando com os dentes um pedaço de cenoura e repartindo-o com o coelho que estava mais próximo. O cavaleiro enrijeceu. Não vim de tão longe para ser insultado. Ou seja, Merlin falou para o cavaleiro que ele esteve perdido a vida inteira. Não foi só esses momentos da floresta. E aí, vamos lá, continuando aqui. O Merlin responde. Quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto, disse Merlin, compartilhando a cenoura com alguns dos outros animais. Ou seja, pessoal, eu estava vendo hoje mesmo aqui uma mensagenzinha dizendo que, se você vai dizer alguma coisa, se isso vai insultar alguém, você não deve dizer, deve guardar para si. E eu acho que isso depende muito. A gente às vezes precisa expor a verdade do que um erro que está sendo cometido por alguém possa ser corrigido. E a gente pode fazer isso de uma forma tranquila, bondosa, buscando o crescimento, o aprendizado de ambos, né? Tanto você que está falando com a pessoa que você acha que está cometendo um erro, quanto para a pessoa mesmo que pode estar realmente errada, né? Isso de uma forma mais assim, procurando não comentar o que uma pessoa é, se ela é errada, mas sim o que está sendo feito, né? E aí a gente pode jogar essa verdade do que poderia ser feito melhor, de uma maneira melhor.
Mas há muita gente que está presa na armadura, que precisa de uma aprovação, de um aplauso, de ser reconhecido como bondoso, amoroso, como esse cavaleiro falou no começo, que se a gente indicar, isso aqui não está sendo muito bem feito, colocar uma verdade de um defeito, que aí vai ser uma interpretação levada para o lado pessoal, de uma agressão, ou de, poxa, não me ama, ou não reconhece, ou algo do tipo. E aí, então, a verdade é considerada um insulto. Então, é complicado quando a gente coloca a situação, então, não vou falar, porque a pessoa pode se insultar. Pode acontecer que, então, a gente vai aceitar o que é inaceitável, porque a gente não quer insultar as pessoas, né? Então, isso depende muito. A gente não pode pegar essas frases prontas, essas fórmulas, essas receitas de bolo prontas sobre o que é ser bom e não insultar as pessoas e aplicar para tudo na vida, né? Existem situações, as situações em si são um pouquinho mais complexas, existem mais nuances a serem analisadas, né? E a gente tirando a nossa viseira, a nossa armadura, a gente vai sentindo cada vez mais a melhor forma de agir em cada uma delas, o melhor jeito de falar com as pessoas em cada uma delas, né? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, nesse primeiro encontro do cavaleiro com Merlin, e o Merlin já com as suas primeiras palavras, já trazendo aí mais conhecimento profundo para as questões aqui do cavaleiro. Não só o Merlin, mas também o bobo da corte, né? Que também se mostrou ser bastante entendido do assunto. Trouxe aí algumas reflexões, mas, como a gente viu, parece que o Merlin está só atropelando e passando por cima e preso na sua armadura, não consegue refletir sobre nenhuma dessas questões que estão sendo colocadas para ele. E, como o Merlin disse, ele encara as verdades, né? A verdade como um insulto. E por isso ele vai atropelando tudo, né? Vai passando por cima do que é dito para ele, simplesmente se irritando e descartando e continuando preso na armadura. E aí, então, nos próximos episódios, a gente vai analisar como que o Merlin vai conseguir guiar esse cavaleiro para começar a conseguir se livrar da própria armadura. Ok? Então eu vou parar por aqui e no próximo episódio a gente dá continuidade a essa aventura de Merlin, essa aventura do cavaleiro junto com Merlin, que ele acabou de encontrar na floresta. Então, pessoal, por hoje é só. Próximo episódio, acompanhe aí cenas do próximo capítulo com a gente, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.